Boa noite, Nutri, seja bem-vindo a mais uma live. Eu sou a Andrea Lins, Nutri de bebês e crianças e também facilitadora em amamentação. E nessa live eu vou te mostrar quando e como ter o seu consultório dos sonhos. Bom, a minha missão é te ajudar a se destacar no meio da multidão através da nutrição infantil e fazer você faturar mais de R$1.000 por paciente. Aliás, nutrição infantil não é hobby. Nutrição infantil é profissão. E através da nossa profissão, a gente pode sim conquistar o nosso consultório dos sonhos. A questão é em que momento que a gente vai montar esse consultório dos sonhos. Quais são as condições que a gente deve estar para que não seja um consultório que passe dos sonhos para um pesadelo. Então é muito importante a gente pensar sempre antes qual é o momento ideal e saber esperar, saber ter paciência, saber entender que há o momento certo para cada coisa. Muitas nutris chegam no meu Instagram, né? Conhecem outras nutris, inclusive alunas do método NutriKids. Gente, agora que eu vi que eu tô com brócolis no dente, porque olha só, acabou todo o meu glamour. A gente tava aqui cozinhando brócolis. Aí antes de entrar na live, eu comi um pedacinho de brócolis. Saiu. Acabou todo o glamour. É a gente saber em que momento ter o consultório. E vocês me acompanham aqui, acompanham algumas alunas do método, que inclusive tá com as inscrições abertas até domingo. E vai ser um fator primordial, principal para você conseguir seu consultório dos sonhos o quanto antes. Mas esse consultório aqui que vocês estão vendo, acredito que a maioria já conheça, né? Eu tenho aqui uma cozinha onde eu faço muito da minha terapia alimentar. Tem um quadrinho ali de abacaxi que combina com a decoração. Tem ali o cantinho. A cadeira aqui era vermelha, mas de tanto que as crianças subiram na cadeira, ela quebrou. E essa aqui tá provisória. Então esse aqui é o espaço onde eu atendo os pais. É um lugar muito de conversa, que eu não gosto de mesa. Nada contra quem gosta. Ali é o meu cantinho de trabalhar, de estudar, de fazer plano alimentar, enfim, quando eu tenho tempo. Então a minha mesa é pra mim, não pro atendimento, né? Aqui é o lugar onde eu guardo meus brinquedos. Então aqui é tudo brinquedo, todas as gavetas, inclusive as portinhas aqui. E aqui tem a balança de bebê, enfim, né? É onde, quando eu faço a avaliação do bebê, eu faço aqui nesse espaço, mas é muito difícil eu fazer. E aqui tem a mesinha, onde acontece a maior parte das minhas terapias. Tem as cadeirinhas, essa mesinha aqui é de rodinha, o que facilita muito a minha vida. Geralmente eu deixo um tapetinho plástico, né? E aqui é onde tem a cozinha, que no caso acabei de sair de uma consulta, então tá ainda uma baguncinha. Eu tava trabalhando o brócolis com uma criança, e aqui tem o forninho, tem a minha panela elétrica e tem várias outras coisas que me ajudam a fazer as oficinas culinárias. Então esse é o meu consultório. Deia, esse é o teu consultório dos sonhos? Mais ou menos. Por mim eu teria escorregador, eu teria, tirolesa. Eu teria tanta coisa no meu consultório dos sonhos, mas nem tudo é necessário. Mas às vezes a gente sonha com tanta coisa que daqui a pouco nem vai parecer mais um consultório, vai parecer uma brinquedoteca. Mas enfim, vocês Nutri chegam aqui e veem o meu consultório dessa forma. E para quem não assistiu a jornada da Nutri Bem Paga, que aconteceu até semana passada, para quem tá chegando agora, não conhece a minha história, e para quem já conhece, nunca é demais para relembrar. Assim que eu me formei, eu tive um consultório próprio. Foi no escritório do meu pai, numa salinha ali à parte, mas foi a pior decisão que eu tomei. E eu fiquei ali por 1 ano. Por que foi a pior decisão que eu tomei? Nutri, quando a gente é recém-formado, a gente tem crenças que não faz sentido algum. Sendo uma delas de que pra gente começar a atender, a gente tem que ter consultório. E eu tinha muito essa crença. E aí meu pai, muito querido, me ajudou a montar o meu espaço. Eu ia pro meu consultório pra atender aqueles pouquíssimos pacientes que eu tinha e vinham através do Instagram, porque a minha única forma de divulgar meus atendimentos na época era o Instagram, que é um erro também de muitas nutris recém-formadas, que acha que o Instagram é a única forma de atrair pacientes, e na verdade ele é uma das. E então assim, eu usava aquele espaço para atender aqueles poucos pacientes que vinham do Instagram. E a minha vida se resumia a isso. E aí eu comprei balança pediátrica,
que não faz sentido algum você comprar nesse momento. E eu falo isso lá no método Porquê. Mas resumindo, o bebê é pesado, todo mês com pediatra, não tem necessidade de a gente fazer mais um peso. Ela tá aqui praticamente, gente, de enfeite. Eu comprei vários potinhos, vários enfeites, vários quadrinhos pro meu consultório da época. Um dinheiro que, assim, dos poucos pacientes que eu tinha, eu ia comprando. Eu lembro até hoje quando eu comprei um tatame, inclusive ele tá aqui ali na recepção. Inclusive eu não mostrei a recepção, daqui a pouco eu mostro, que também é bem lindinha. Quando eu comprei esse tatame, foi R$50, eu lembro até hoje, gente. E era uma meta que eu tinha pra comprar, o tatame de EVA mesmo, assim, que eu demorei 3 meses pra conseguir comprar, porque nunca me sobrava R$50. E quando eu comprei foi assim, nossa, comprei um tatame. Só que eu me dei conta que eu estava isolada do mundo nessa minha sala, que poderia ser a mais linda do mundo, mas ninguém estava me vendo ali, além das pessoas que me acompanhavam no Instagram, que eram poucas. O que eu fiz? Fechei as portas da minha sala e fui atender em 5 clínicas diferentes. Aqui onde eu moro é na região da Grande Florianópolis. Eu moro em Palhoça, meu consultório é em Palhoça, que é coladinho com Florianópolis, mas a gente tem várias cidades coladas. Tem São José, tem Santo Amaro, tem Florianópolis em si, Itajaí, são várias cidades grudadas umas nas outras. E o meu consultório era só em Palhoça, então inclusive eu tinha uma limitação geográfica, né, de espaço. Então eu pensei, se eu tô no início de carreira, quem vai pra perto dos meus possíveis pacientes sou eu. Eu não vou ficar me achando e achar que os pacientes vão ficar vindo atrás de mim. Os que moram lá em Florianópolis, que demora, sei lá, 30 minutos para chegar, sem fila, porque com fila demora 1, 2 horas. E eu aqui achando que as pessoas vão vir até mim. Não, eu vou até eles. Então eu comecei a atender em 5 clínicas, cada uma numa cidade diferente. Cada dia eu estava num espaço diferente. E isso me ajudou de certa forma, porque eu estava com mais possibilidades de atender mais pessoas de diferentes localidades, porque o local onde você atende importa sim. Se for muito longe, é bem provável que os pais não venham, a não ser que eles queiram de fato você. E aí tem que ter criado uma autoridade, uma confiança desses pais, enfim, que isso não seja possível. Hoje isso acontece. Tem muitos pais que vêm lá de Florianópolis até aqui Palhoça para serem atendidos por mim. Mas no início de carreira a gente tem que ser humilde e saber que a gente tá no início e que a coisa vai fluir, mas tem que ter paciência. Coloquei todos os meus brinquedos que eu tinha e eu sempre comento, eu sempre falo desse meu primeiro brinquedo aqui, que eu lembro até hoje, eu comprei na Havan. Na Havan é uma loja aí que tá famosa no Brasil inteiro, aqui tem bastante, porque é daqui da região, né, com panelinha. E enfim, era isso que eu tinha. E eu comprei também essas frutinhas de mentira, né, que tem no Tudo 10. Eu não conhecia a Shopee na época, né, então assim, o Tudo 10 pra mim era uma maravilha. Hoje a Shopee é uma maravilha. Era com isso que eu ia atender, colocava na mala e colocava todos os outros itens necessários. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu comecei a ser conhecida por outros profissionais. Porque onde eu atendia, tinham outros profissionais atendendo. Então eu comecei a cruzar no corredor, participar de eventos onde esses profissionais também estavam, da clínica, participar de grupos do WhatsApp dessas clínicas. Então eu comecei a ser conhecida por fonos, por psicos, por pediatras, né, por fisioterapeutas, por doulas, por obstetras, por enfermeiras. Cada clínica tinha uma coisa diferente, um profissional diferente. Mas daí, por que então você montou seu espaço? Todos esses espaços, eu deixava um percentual da minha consulta, que é o que eu mais recomendo. Eu deixava de 20% a 30%, que é assim que eu acho que é o mais ideal, né? Se é você que leva os pacientes. Agora, quando a clínica já fala assim, ó, tua agenda tá cheia, é só você vir atender, uns 50% até vale, porque você nem precisou ir atrás de paciente. Mas no meu caso, era eu que fazia meu marketing, era eu que ia atrás, então assim, eu usava os espaços para atendimentos. E aí eu deixava de 20% a 30%. Quando que eu decidi abrir o meu consultório próprio? Quando eu vi que os percentuais que eu deixava nesses espaços, né, juntando de todas as clínicas, era maior do que se eu fosse pagar aluguel,
condomínio, luz, internet, cafezinho pro pai e pra mãe. Eu, por exemplo, aqui com a Paty, que a gente divide o espaço, quando a Paty vai comprar o café, é R$ 70 que a gente investe no conforto dos pais, né? Enfim, então assim, papel higiênico, são detalhes que às vezes você que não ganha o suficiente ainda nem pra você, vai ser um dinheiro literalmente jogado fora pra uma coisa que você não precisava nesse momento de início de carreira. E aí eu vejo muitas nutris montando espaço maravilhoso, recém-formadas, ou que tiveram ajuda de pais, de esposos, enfim, ou juntaram dinheiro de um CLT da vida, montando espaço e não sabendo nem atender, e não tendo nem pacientes sólidos, fidelizados. E aí montam um espaço para fantasmas, ou para pacientes de verão, que foi meu caso, que vinham e nunca voltavam. Então, o momento ideal, Nutri, é quando você já tem pacientes fidelizados, pacientes que você pode, não é contar, porque é claro que podem desmarcar, podem desistir do tratamento, mas você sabe que se um desistir, vai chegar outro. E quando você começa a ver que o seu faturamento começa a ser sempre o mesmo, se não maior, né? Então, você já tá ali faturando seus 4, seus 5 mil, e cada vez vai aumentando, e de repente tá na hora sim de você montar seu consultório, porque inclusive isso aumenta a nossa motivação, isso querendo ou não traz também autoridade, né? Mas tem muitas nutris que amam estar em clínicas também. Então, quando eu montei o meu consultório próprio, foi num momento que de fato eu já estava seguindo o método que eu criei, já estava sabendo captar, cobrar, fidelizar meus pacientes, que é o que eu ensino no método NutriKids. Então, quando e como ter o consultório dos sonhos? Depois que você entrar no método NutriKids e você seguir o que está no método, e aí, de fato, você começar a ter resultados com o que tem no método, e aí abrir o seu consultório que de fato vai ser um sonho e não um pesadelo para você, onde vai trazer muitas dívidas e talvez que você não consiga suprir com os pacientes, com as demandas, porque você não vai atender só para manter seu consultório. Você tem que atender para manter o seu consultório de uma forma tranquila e ainda sobrar para você poder viajar, para você poder curtir a vida. Então, por isso que eu vou chamar aqui uma Nutri que montou o consultório, que inclusive é lindinho, muito lindo, só que eu acho que ela vai estar em casa. E ela vai contar como é que foi a experiência dela, quando ela montou o consultório, como é que foi pra ela. Pra quem não conhece a Serena, ela é Nutri do método NutriKids desde a 2ª turma. E hoje ela é tutora do método, a primeira tutora, depois veio a Kate. E um dos motivos é porque ela de repente estourou, de repente não, né? Não foi nada de repente. Foi rápido, mas suado, né? E aí você teve o seu consultório dos sonhos. Conta pra elas como que foi essa trajetória. Na verdade, eu tava ouvindo o que você tava, né, falando até então, e eu acho que, como você traz muito isso também pra gente, né, que a gente que é aluna já conhece toda essa trajetória, a gente teve a oportunidade de fazer diferente, né, em alguns sentidos, assim, de começar da forma correta, né, então... Lá atrás, quando eu iniciei, né, eu, na verdade, entrei no método ainda, era estudante, né, que você tinha abrido a 2ª turma e tal, e aí conseguiu me captar, e aí eu falei, eu vou entrar. E aí eu lembro que faltava, acho que uns 4 meses para eu me formar, então para mim foi a época perfeita, porque acabou que eu consegui finalizar todo o curso, junto com a faculdade. Quando eu iniciei, então, com os atendimentos, eu já tinha toda a parte teórica, todos os meus materiais prontos, tudo redondinho para poder atender. Então, desde a anamnese, materiais de estudo, artigo científico, porque tem muito também lá no método, né? Então, tudo a gente tinha base de como fazer, desde a hora que o paciente manda uma mensagem no WhatsApp para poder saber do seu trabalho, até o momento da alta, enfim, de um programa nutricional e tudo mais. E aí acabou que eu comecei já com tudo, né? Todos os materiais, tudo certinho. Eu lembro que eu falei pra você, né? O meu CRN precisa sair até tal dia, porque eu já tenho o paciente marcado. E aí eu falei, se não sair, lascou, né? E no final das contas acabou que deu tudo certo. Mas eu iniciei da forma como você falou que deveria ser a forma correta, né? Então, fui convidada por uma clínica, na verdade, aqui da cidade, para atender, pagando percentual de consulta, né? Então, da forma como eu acho que todo mundo deveria começar. E no domiciliar, né? Então, nos dias que eu não ia pra clínica, eu atendia nos domiciliares. E aí, e online também. Não, era assim, o que tivesse tendo, tá...
né, a gente estava fazendo. E aí, no final das contas, né, eu fiquei, acho que da época que eu entrei, porque eu comprei o método em agosto, e eu abri a minha sala em agosto do ano seguinte, mas eu comecei a atender em fevereiro daquele ano. Então, quando a gente para calcular, né, foram 6 meses de atendimento que eu atendi na clínica de outra pessoa, pagando percentual. Não me arrependo nem um minuto, porque eu acho que o fato de eu estar inserida numa clínica me fez ser vista. Tem fono, tem psicóloga, tem terapeuta ocupacional. Elas já tinham pacientes e acabou que os pacientes dela tinham pediatras, que tinham amigos que tinham dificuldades alimentares. Então, acabou que eu comecei a ficar conhecida entre aquele grupo. E aí, lógico, investindo muito em redes sociais, né? E em parcerias, que foi uma das coisas que você mais recomendou. Eu lembro que na época que eu comecei, você falou, não, vamos lá, tem que fazer, vai atrás de pediatra, vai atrás de doula, de fono, enfim, né, de todo mundo. E aí foi quando eu comecei, né, então, ir atrás de parcerias com as orientações que você tinha passado. Eu acho que até na época eu cheguei a fazer uma mentoria que eu ganhei na primeira turma, que eu acho que eu comprei no primeiro dia, se eu não me engano, e aí você me explicou tudo isso e foi o que eu fiz, né, eu falei, eu vou seguir tudo. E seguir, que é hoje o que acontece no método também, né, porque agora o método, ele tá revolucionado, gente, agora é método versão 2.0, tem tudo isso mais detalhado ainda, né, conforme a gente foi estudando e vendo o que as alunas iam trazendo para nós, a gente foi se aprofundando cada vez mais para poder completar ainda mais o método, né? E aí acabou que 6 meses depois, eu já estava até com uma estabilidade financeira e de pacientes legal. Foi quando a gente... Fala só para elas terem uma ideia, quanto que na época você estava ganhando? Eu acho que quando eu abri a sala, eu tava em torno de uns 4,5, 5, que eu acho que foi até que você falou assim, ó, mas quanto que você vai pagar de aluguel no mês? Eu falei pra você o valor na época e você falou assim, bom, te sobra tanto, né? Então vamos, eu acho que dá. Eu até falei pra você que eu não ia, você falou, você vai? Você vai sim, eu quero ver você não ir. E aí eu fui, né? Muito preocupada. Eu lembro que acho que você me incentivou bastante, né? Aqui em casa o pessoal me incentivou bastante também. Mas eu não queria ir, porque eu falei, como é que eu vou tirar dinheiro da reforma? De onde que vai nascer esse dinheiro da reforma? Porque, para quem não sabe, é muito caro. É muito caro. Então, eu fiquei muito preocupada, porque na época a gente pegou uma sala crua para abrir uma clínica. Então, hoje, além de dona da minha sala, eu também sou sócia proprietária de uma clínica, que foi a clínica que eu iniciei nos atendimentos por porcentagem. Quando elas entraram para uma clínica maior, elas me convidaram para fazer parte da sociedade. E aí, eu falei que eu não ia, a Andrea falou que eu ia. Eu falei, tá bom, então eu vou, né? Aí fui. E no final das contas, eu acho que eu ia ter me arrependido amargamente se eu não tivesse ido. Esse mês aqui, que vai entrar agora se eu não me engano, a gente inaugurou a sala. Olha, a gente até esqueceu de fazer uma festinha. Vai fazer um ano de Reabrink 2.0, né? Que a gente também estava numa sala menor. E a gente foi para essa clínica bem maior que a gente fez do zero, né? Foi uma sala que, assim, foi muita conquista pessoal, profissional e também, assim, de saber que eu tava tão preocupada financeiramente falando, de dar conta de pagar reforma, pagar pedreiro, pagar piso, pagar tinta, porque tudo, né? Parece que tudo numa obra é 3.000 reais. Eu falo que é impressionante. E no final das contas, quando a gente finalizou essa obra, né? Eu lembro que eu falei pra você ainda, eu falei, Andréia do céu, esse mês foi o mês que eu mais atendi, né? Até agora, e eu consegui pagar praticamente tudo ali em 2, 3 meses, né? Eu trabalhava e pagava as contas ali da obra. E quando eu vi, tava praticamente tudo pago. E hoje eu falo, né, que foi um up a mais. Por quê? Se antes eu não tinha essa dívida fixa, eu ficava confortável com os meus 15, 20 pacientes e falava, tá ótimo, né? Tá. E agora não, agora eu sei que eu tenho uma clínica, eu tenho uma sala, eu preciso pagar o aluguel, eu preciso pagar o cafezinho, a bolachinha, a faxina, os produtos de limpeza, tem tudo, né? E aí foi quando realmente a gente começou, né? Eu comecei a atender mais e mais e mais e mais. Então, eu acho que desde quando eu iniciei a minha sala própria para cá, eu praticamente quadripliquei ali o número de pacientes e foi muito interessante, né? Eu falei pra André, nossa, parece que faltava só a sala para eu começar a atender mais ainda. Mas foi uma necessidade que foi uma demanda que surgiu. E é exatamente, acho que foi o que a Andrea falou, assim, eu tinha já muitos pacientes, eu não tinha mais dias para atender, porque lá na sala, como cada uma tinha um dia para atender, no meu dia, que era de sexta e sábado, na época que eu atendia, já tava praticamente tudo cheio e eu não tinha mais onde pôr. Então eu fiquei naquela assim, ou eu vou ter que crescer com as meninas aqui, ou eu vou ter que expandir para alguma outra coisa, porque não tinha mais onde pôr paciente. E eu acho que o maior medo quando a gente vai para outra sala é assim, tá, e se ficar só esses aqui, né?
E o resto, o que eu faço com a semana? E hoje não, hoje em dia eu luto pra ter um dia de folga, que na verdade quase não existe esse dia de folga, mas foi acontecendo, acho que as coisas foram acontecendo naturalmente. Eu penso muito que são degraus que a gente vai subindo, né? E aí o primeiro degrau foi assim, saber a parte teórica, o que eu vou fazer com o meu paciente. A partir do momento que eu soube o que fazer e que eles veem resultados, né? Que tem hoje de pais que falam assim, ai, passei o seu contato pra fulano de tal. Olha, eu tô vindo por indicação da pediatra X. Às vezes eu até falo, olha, então eu não tenho agenda agora. Não, mas eu vou esperar. Eu vou esperar porque eu quero que seja você, porque o pediatra indicou o seu nome. Então, assim, é muito gratificante, né, saber que existe esse elo de confiança, mas foi uma coisa muito conquistada, né? Não adianta a gente também ficar esperando as coisas caírem do céu, porque não caem. Mas foi um processo que foi linear, assim, acho que é uma curva linear, né? Sempre foi acontecendo e crescendo e crescendo e crescendo. Até que hoje eu tô com a minha sala, eu tô muito feliz. Reformei ela recentemente. Foi fazer um ano de clínica, né? Aí comprei as poltronas, minhas sonhadas poltronas. Antes, né, eu não tinha dinheiro pra poder comprar os móveis. Então, o que que eu fiz? Eu acho que tem aí também a primeira versão da sala. Eu coloquei tudo numa disposição que parecia que a sala tava cheia, mas ela não tava cheia. Eu coloquei a mesa de um lado, coloquei a cozinha do outro, e aí foi parecendo que tava lotada de coisa, quando na verdade tinha tipo uma mesa, uma cozinha e um tatame, que era o que eu tinha como comprar naquela época. Pra você ver, as segundas férias que eu já tiro nessa sala. Acabei de voltar de outra. E aí agora não, agora eu consegui organizar, ela ficou super espaçosa. Agora eu tenho as minhas poltronas azuis, que são os meus xodós, a poltrona. E eu acho que é isso, né? A gente vai investindo na sala. Em breve minha sala vai ganhar persiana. Mas é tudo uma coisa que foi sendo construída aos poucos. Ainda com certeza vai ter muita coisa que eu vou querer mudar nessa sala, mas não porque eu não ame ela, mas é porque a gente vai, né? A Andrea sabe, a gente vai inventando coisa pra mexer. É linda, né? Olha só. Foi minha primeira aquisição. Depois que falaram que ia ter a sala, eu lembro que eu falei pra você assim, Andrea, além da reforma, tem que comprar. Eu não tenho mesa, eu não tenho cadeira, eu não tenho brinquedo, eu não tenho armário, eu não tenho nada. E aí eu falei assim, eu tenho R$1.000, eu acho que na época eu tinha R$1.000 que eu tinha sacado do FGTS, sei lá, alguma coisa assim. E aí eu consegui a cozinha e o negocinho, o gaveteiro, por 600. Eu falei, pronto, agora sobrou 400. Aí eu precisava comprar o tatame, eu precisava comprar a mesa, eu precisava comprar a cadeira. E no final eu consegui gastar exatamente os R$1.000. E ainda comprei o Dino, comprei alguns brinquedos crack que eu também não tinha, né? Mas foi isso, assim, acho que você falou que seu primeiro brinquedo foi o fogãozinho, né? O meu primeiro brinquedo foi o Dino. Cozinha, que era o que eu queria muito, mas não que ela seja extremamente necessária, porque era meu sonho, sabe? Tipo, ter uma sala com a mini cozinha rosa, e a minha persiana também vai ser rosa, vai ficar parecendo uma casa de boneca ali, né? Mas eu adoro, assim, eu acho que ali reflete muito o que eu acredito, né? As pessoas, elas entram lá e elas falam, que lugar lindo, que lugar aconchegante, nossas cores, eles falam muito das cores, e eu nunca tinha estudado nada a respeito de círculo monocromático, nem nada, e parece que a gente fez de uma forma que acolhe as pessoas. Todo mundo que entra na clínica fala. E a clínica segue essa mesma base de cores da minha sala, né? A clínica também, a recepção, as cadeiras, foi tudo a gente que escolheu junto. Acho que tem foto dela aí também, da Reabrink 2.0. Mas as pessoas, quando olham a gente com a clínica hoje, não sabe a treta que foi pra conseguir conquistar ela, né? Exatamente. Assim, os bastidores ninguém vê, né? Não, ninguém vê. Eu falo, a primeira vez que choveu lá e aí inflou, tinha acabado de pintar, sabe? Aí entrou vazamento, eu falei, não acredito. Eu falava, não acredito. Isso, a recepção, a gente que fez praticamente tudo aí, porque foi tudo a gente por nós mesmos. A gente foi construindo, colamos os colantes, escolhemos os quadros. Era assim, o marido de um fazia uma coisa, o marido de outro fazia outra. E a gente foi construindo a nossa clínica, né? Hoje em dia ela já tá até mudada, a gente colocou um novo aparador, agora a gente tá colocando, você falou isso do cuidado com os pais, né? A gente estava sentindo falta de algo a mais, e aí a gente colocou agora bolo. Então, as mães que vão lá, além de ter o cafezinho, tem o bolinho para comer junto ali, a gente colocou chá. Compramos recentemente também aquela cafeteira que moe grãos, então na hora, assim, sabe, vai moendo grão e já vai saindo café. Eu falei, a gente tá muito chique. Tá muito chique. Tem petit four. Eu falei, nossa. Uau! E a gente preza muito por esse cuidado com as famílias, né? Então, umas coisas que a gente tem feito agora também, que eu acho que é um diferencial, né? Todas as datas comemorativas, a gente vai atrás de presente. Então, eu falo que parece uma escola, né? Na verdade. No Dia dos Pais, agora a gente entregou biscoitinhos tipo ginger, com café e açúcar solúvel, num saquinho, tudo amarradinho, tipo, pra tomar um cafezinho ali da tarde. A gente tá pensando também agora em fazer uma parceria com um salão de unhas, que é bem em frente à nossa clínica, pra enquanto a criança tá na terapia alimentar, a mãe vai lá fazer a unha, sabe? Mas
meio que nesse sentido, para elas se sentirem cuidadas também, né, e olhadas, porque a gente sabe que faz total diferença o engajamento da família nos resultados, né? Então a gente tá bem animada aí com a nova proposta de reabrinque. E a pergunta que não quer calar-me, se não fosse o método NutriKids? Tava lascada, né? Não, eu falo assim que eu sempre fui muito corajosa. Eu acho que isso é uma vantagem, de meter a cara e fazer. Mas saber fazer da forma certa, a chance de dar errado é quase nula, né? Então, assim, tem toda aquela parte de explicação do marketing, né? Então, como que você vai procurar uma parceria? O que você vai falar pra ela, né? Eu acho que isso é uma dúvida de muitas nutris, assim, tipo, mas como é que eu faço uma parceria com uma doula? O que eu vou oferecer pra ela me indicar parceiros, né? Com pediatra, até com loja de roupa, né? Acho que no método explica para todos os... Vou fazer para todos os tipos de atendimento. Mas fez total diferença para mim. Quando eu fui atrás das primeiras parcerias, eu já tinha ali tudo praticamente mastigado. Como ir atrás, o que oferecer, como falar, né? Acho que isso também faz muita diferença. Como passar confiança, porque a Andrea divide do mesmo problema que eu. A gente é muito alta, né? Então a gente é muito alta, muito cara de velha, assim, né? E aí, né, os pediatras olham e falam assim, meu Deus, o que essa criança tá fazendo aqui? Quando, na verdade, é a nossa altura, né? 1,52 m ali cada uma e tá tudo certo. Mas passar confiança mesmo tendo 1,52 m de altura. E saber o que tá falando, né? Então, acho que hoje é uma das coisas que se bate muito na tecla, né? A gente não tem que ter medo dos profissionais, não tem que ter medo do pediatra, não tem que ter medo de ir atrás de uma parceria, porque a gente sabe que a gente vai ser fundamental, né? Quando a gente fala de tratamento, enfim, seletividade ou não, ou de qualquer outra questão ali, a gente vai ser fundamental para aquele paciente, daquele profissional. E às vezes o profissional tá só esperando você, né? Tá só te esperando chegar lá e oferecer o seu trabalho. Muito isso, assim, parece que quando a gente fala, o pediatra, enfim, quem atende fala assim, nossa, eu tava procurando, eu tava precisando, né? E acontece muito no método, a gente vê muito isso, né? As meninas morrendo de medo de procurar, e aí quando procura, o pediatra fala, nossa, parece que você veio do céu. A menina colocou, estou precisando dessa coragem. Me formei em 2018 e até hoje o ânimo não saiu. Mas assim, eu falo que o bom do método é porque a gente não deixa a peteca cair, né? A gente tem os desafios mensais, que eu inclusive, pessoalmente, que monto. Eu e a Kate, a gente monta os desafios pensando em impulsionar vocês, né? Nesse sentido mesmo, porque a gente sabe que muitas vezes o medo de ir atrás e o medo paralisa, né? Tipo assim, ai, nossa, mas o que eu vou falar pro pediatra? Nossa, mas como é que eu vou chegar nessa família? E aí, quando a gente tem um desafio ali, tem meio que um roteiro, né? O que eu vou fazer quando eu vou... O que eu preciso pra vencer esse desafio, né? Que eu acho que é o primeiro ponto. Eu acho que desse mês o desafio é dos grupos, né? Dos grupos de acompanhamento, de fazer um grupo de oficinas culinárias, né? E aí, essas nutris que já estão indo atrás, elas estão reunindo 15, 16, 20 famílias ali, e já são 15, 20 famílias que vão conhecer o trabalho dessas nutris, que vão passar para mais, cada um passa para mais um, e já são 40, que daqui a pouco passa para mais um, e já são 60. Então, sempre pensar que ali, pelo menos dentro da nossa comunidade, ninguém fica parado. Se vocês não vão por vontade, vocês vão empurrados mesmo. Estão em fases diferentes, né? Tem umas que... eu lembro que a Mari é da turma 3, e ela logo já chegou fazendo e aplicando, e foi atrás de pediatra, e de repente ela engravidou. Uma mentoria, assim, depois de muito tempo, eu já tava até sentindo falta dela, e ela contou que naquele momento ela deu uma parada. Mas assim que ela voltar, ela vai ter tudo nas mãos de novo, né? As aulas, exatamente, desafios, materiais. Então ela não vai estar começando do zero. Ela vai começar de onde ela tinha parado, né? Então, exatamente. não é para se sentir pressionada, porque muita gente vai entrar no método que não tá com tempo, que, né? Enfim, que não foi teu caso. Você tinha bastante tempo e eu gosto de claro porque você morava com teus pais na época, né? Sim, sim. Eu comecei, na verdade, quando eu tava na faculdade. Por isso que eu falo que quem tem oportunidade de começar enquanto tá na faculdade é 1000 vezes melhor, porque depois que aí pega o CRN, não que não seja possível, claro que é, e na verdade é super indicado, mas quanto antes a gente começa, mais materiais a gente vai ter quando tá formado, já vai ter mais base, por onde começar. Porque eu falo que a faculdade, ela te dá teoria. Na hora que a realidade bate na porta, né? E aí você vê que você vai sair da faculdade sem paciente, sem clínica, sem nada, e que você vai ter que correr atrás de tudo, é onde bate o medo, né? Tipo assim, então acho que eu vou atrás de um CLT primeiro, porque eu preciso ter a renda fixa para depois ir atrás do meu sonho. Não, você podia ter ido desde o começo, se você tivesse o script, né? O passo a passo ali para poder ir atrás. Então, eu acho que é muito isso, assim, quem tem a chance, quem tá aqui assistindo, tem a chance e é estudante ainda, não percam essa chance, né? Aproveitem de agora. Eu falo por experiência, né? Assim, eu acho que foi uma das melhores coisas que eu fiz, assim, foi ter feito durante o período de faculdade. Mas quem não conseguiu, né? Enfim, quem já é formado ou quem tá migrando de área também,
a gente começa, mesmo que devagar, se vai ao longe, né? Eu falo assim que de grãozinho em grãozinho, quando a gente vai ver, já tá com a sacola cheia. É muito isso, é começar nem que seja aos poucos, né? Começa com o que tem, eu sempre gosto muito dessa frase, começa com o que tem e depois melhora, né? A gente vai começando e quando a gente vê, tá com a própria sala, né? Eu falo que quem conversa comigo hoje, acho que isso aconteceu com você também, né, Andréia? Quem conversa com a gente hoje jamais imaginaria que, tipo, aí um ano atrás eu ia estar onde eu tô hoje. A mesma sensação, acho que todo mundo tem que ter, né? Assim, tipo, hoje eu comecei do zero, tá, mas e daqui um ano onde eu me vejo, né? Então, se eu tenho uma meta, tem que batalhar pra correr atrás e chegar lá, né? Percorrer o caminho. Ai, meu Deus, essa tutora é demais, gente. Vocês vão ter tutoria com ela. Ô, Mi, assim, não foi à toa que eu escolhi ela, todas são, moram no meu coração, mas precisa ter o meu perfil, assim, ela é muito assim, vamos, se mexe, né? Que assim, no nosso dia a dia, a gente fica na nossa zoninha, né? De, ai, será? Será? É exatamente isso que eu sinto muito, né? Assim, eu tô pensando em não sei, eu falei, tá pensando por quê? Porque não fez, né? Então, assim, é justamente para te trazer essa coragem, viu, Aninha? Porque exatamente. olha só quanta coisa boa você já podia ter conquistado, mas já que não conquistou, a hora é agora. Daqui um ano as coisas não vão mudar se você não fizer uma atitude diferente. E essa atitude é entrar no método agora. É igual eu falei, assim, as pessoas, elas têm um pouco de medo, né, de começar, mas depois que elas entram e vê que não vão estar sozinhas, eu acho que esse é o grande diferencial, né? Eu já falo assim do nosso curso porque, né, eu já me sinto, já me sinto ali parte do negócio. Mas eu acho que isso é um diferencial, porque pra quem já tá, pode falar, né? A gente nunca deixa ninguém sozinho. Então, por mais que às vezes você tenha medo, porque cada um vai ter um medo. Uns têm medo de começar, outros têm medo de ir atrás do pediatra, outros têm medo quando o paciente marca de como vai fazer com ele, o que vai fazer com ele, como é que vai atender. E tudo isso eu já passei por toda essa fase, a André já passou por toda essa fase, a Kate também já passou por toda essa fase. Então a gente tem como guiar, né, da forma correta. Eu falo que acho que nada melhor do que quando você tá começando, você ter alguém para te dar a mão, né? Tipo assim, ó, eu já vivi isso, vamos por aqui, né? Porque eu acho que foi isso que eu busquei quando eu adquiri o método lá atrás, né? Porque o meu medo era esse, era sair da faculdade e não ter paciente, e não saber como procurar, e não saber como chamar, e só ter o CRN e não conseguir atender. E aí, depois que eu vi que não, que ali eu ia estar sendo amparada, né? Na época não tinha mentora, não tinha nada, e mesmo assim a gente nunca foi deixado sozinhos, né? Sempre a Andrea era a mocinha do marketing, a mocinha, né? A mentora, a dona, a tutora, enfim, todo mundo era André. E a gente ficava em cima da. Eu falo que a gente enchia muito o saco da Andréia, coitada. Mas a Andréia nunca desamparou ninguém, né? E agora eu e a Kate, a gente tá ali também pra não deixar ninguém desamparado, pra poder mesmo garantir que ninguém fique com dúvida. Nossa, eu vou ir num parceiro semana que vem, eu tô desesperada. Não, pera, né? Vamos voltar. O que você tá pensando em fazer? Será que eu posso te ajudar de alguma forma? Eu acho que isso faz muita diferença, né? No sentido de não estar cegas, né? Com a luz apagada. É como se você tivesse um caminho mesmo pra trilhar. E aí, Aninha, estamos te esperando. Aproveita, Ana, já entra já. Aproveita que tá aberto, porque depois é só daqui 3 meses. Aninha, só alegria. Só alegria, então aí, ó. Ô, Mi, e você tem pós-graduação? Responde pra esse pessoal. As pessoas sempre perguntam, né? Eu acho que quem pergunta, na verdade, é sempre Nutri, porque os pais não estão nem aí. Se você resolver o problema deles, fia, você pode ter nada que eles estão mesmo assim muito felizes. Não fiz pós-graduação, foi uma escolha pessoal, né? Assim, eu acho que quando eu saí da faculdade, eu, Milena, preferi investir em cursos. E pra quem me pergunta, eu não faria nada diferente. Eu não investiria em pós-graduação assim que eu me formasse, porque eu penso que a pós-graduação não tem nenhuma base de atendimento, que é o que a gente precisa. Então a gente sai da faculdade às cegas, se você entrar numa pós-graduação logo em seguida, você vai continuar só na teoria. Ninguém vai te falar, olha, isso é imposto de renda. Olha, isso você vai pagar isso de imposto. Não. Então, assim, eu acho que a gente tem que saber como atender, saber. Isso também tem no método, tá, gente? Tudo isso explicando, até com relação às finanças, porque foi uma área também que eu fiquei perdida. Mas eu não me arrependo, eu falo assim que pós-graduação, acho que a gente tem sim que ir atrás, mas não num primeiro momento, né? Inclusive, até hoje eu não. Já vai fazer acho que 2 anos que eu tô na clínica e eu não tenho ainda, e provavelmente acho que vai ficar pra daqui uns 1 ou 2 anos ainda pra poder ter o título, porque agora a base teórica de atendimento eu tenho, né? Com o método, e eu sei resolver os problemas do meu paciente, né? Não é atendimento que realmente tem eficácia
farmácia, né? Então, eu acho que isso vale muito mais que qualquer pós-graduação. Olha eu aí. Foto, Mi. O que que essa foto representa pra você? Essa daí eu falei pra Andréia, né, quando eu fui nessa última vez que eu saí de férias. Na verdade, as férias representam muito pra mim, porque eu jamais achei que eu ia conseguir tirar férias, porque a gente que é autônomo fica nesse receio também, tipo, se eu não trabalhar eu não ganho. Na verdade, quando a gente tem um público fiel, quando a gente tem todo um planejamento, uma organização, isso é super possível, né? Então eu tirei férias de 15 dias e eu fiquei muito feliz. E aí, quando eu comprei a viagem, eu falei pra Andréia, né? Eu falei assim, Andréia do céu, eu comprei uma viagem com o dinheiro do meu trabalho. E eu fiquei muito feliz com isso, porque foi assim, é aquela coisa, pra quem tá começando, a gente fica com aquele receio. Quando que eu vou ter paciente suficiente pra poder fazer uma viagem legal, pra poder usufruir do meu trabalho, né? Esse era um medo que eu tinha também, tipo, eu vou então trabalhar pra pagar o aluguel. Porque aluguel não é barato, a Andréia tá aí pra falar. Né? Aluguel não é barato. Quando na verdade não, quando na verdade hoje eu consigo pagar o aluguel, eu consigo ter os meus momentos de lazer, né? Então todo final de semana eu tô passeando, tô aproveitando. Consigo hoje, por exemplo, e eu falo que são pequenas coisas, mas que faz total diferença pra mim, tá? Eu acho que pra todo mundo, na verdade. Consigo ir fazer um tratamento estético, consigo ir fazer uma unha, um cabelo, quando eu quiser, porque eu posso, né? Então, coisa que antes, né? Coisa que antes era quase que impossível. Eu falo que em época de CLT era tudo ali, né? Regradinho, e eu não me. Pra quem pergunta, eu falo assim que jamais eu voltaria. Não é porque, né? Pra quem já tá nessa vida aí de autônoma, já sabe quanto que é diferente, quanto que é mais prazeroso, né? E pra mim essa viagem foi assim, um marco, né? Tive mais conquistas com o meu trabalho, né? Hoje, igual eu falei pra Andréia, já foram conquistas pessoais, o carro, o apartamento, foram coisas que pra mim O que tu não ia falar? foram coisas que pra mim foram bem assim, não esperava, né? Foi tudo muito muito junto, muito próximo, mas que eu vejo que, poxa, eu mereço, né? Eu trabalho pra poder ter uma vida boa, uma vida tranquila, pra poder passear, pra poder viajar. E hoje eu consigo ter isso porque eu trabalho e porque eu tenho um público fiel ao meu, né, que gosta do meu trabalho e que me indica. E não tem nada mais prazeroso, né? Pra quem atende ali, você saber que você tá tendo resultados, que o seu dinheiro que você recebe hoje, os pais, eles te pagam felizes, porque eles sabem que os filhos deles vão voltar a comer, que os filhos deles estão tendo uma boa introdução alimentar, estão tendo bom acompanhamento nutricional. Você, na verdade, está garantindo a saúde de muitas crianças, né? Então, acho que mais recompensador que isso não tem, né? Assim, é você saber que, nossa, o paciente tinha uma alergia grave, você conseguiu facilitar a vida daquela mãe. Nossa, eu vi esse dia que você postou que você estava indo atender uma consultoria de amamentação. Você saber que, eu também faço, né, a consultoria de amamentação, é você saber que, tipo, aquela mãe tava chorando de dor ou de desespero porque o bebê não pegava e só chorava, e você vê que não, tipo, hoje tá lá mamando bonitinho porque você foi lá ajudar, né? Então, é muito gratificante, né? E aí depois você poder fazer uma viagem e pensar, tipo, nossa, foi mudando tantas vidas ali que hoje eu consigo fazer essa viagem, é coisa de louco, né? Falo que todo mundo devia experimentar essa sensação. E faz sentido viver, né, Mi? É você Exatamente. fazer por isso e poder curtir por tudo isso que você fez. Mas eu queria, Mi, assim, ó, você tá numa situação muito boa, graças ao teu esforço e ao método, é claro. Você com certeza chegaria onde você queria chegar. Talvez demoraria mais. Mas eu tenho certeza. Talvez eu quebraria a cara algumas vezes, porque eu faço bem esse estilo que se eu não te soubesse antes, eu ia sair abrindo uma sala. E aí depois eu ia me arrepender, porque ia ter paciente, toda essa história. Então, acho que saber como que o outro já fez e o que deu certo e o que deu errado pra ele já faz você, pelo menos, estar guiado num caminho de mais sucesso. Sucesso um pouco mais certeiro, porque realmente você sabe pra onde ir, né? O que percorrer. Mas eu queria que você falasse para aquelas nutris que não estão vivendo num momento bom como você. Pode ser que hoje tenham acordado chorando, que estejam desanimadas, que não veem mais esperança. Porque é muito bom quando a gente está num momento bom. Mas enfim, Exatamente. eu já tive. Você querendo ou não teve o seu início também, suas incertezas. O que você mide hoje, que vê que é possível, que consegue ter a vida que você quer e ainda vai ter muito mais. Fala pra essa nutri que tá desestimulada, que tá triste, que tá desmotivada com a nutrição. Eu acho que o primeiro ponto, né, principalmente para quem quer vir para essa área da nutrição infantil, é saber que as pessoas precisam da sua ajuda, né? Então, assim, público temos, saber como chegar nesse público. E eu acho que aquilo é não desistir, porque eu sei que tem dias ruins e tem dias que às vezes, sei lá, eu tinha um monte de paciente marcado e metade desmarca e acontece, né? E acontece até hoje, mas eu acho que é exatamente aquilo que você falou, é você ir atrás tão bem organizadinho, né? Que quando você
perde um paciente, você já tem outro que vai entrar no lugar dele. E aí, até chegar nesse nível, né, como a gente fala assim, tipo, onde eu estou hoje, onde a Andréia está hoje, foi sofrido, não foi fácil, né, mas a gente não desistiu. E se hoje a gente pode usufruir de tudo que a gente tem de conquista com o nosso trabalho, né, foi porque a gente quebrou a cara também. E a gente depois se reergueu e voltou. Né? Não adianta a gente achar que a gente consegue fazer tudo sozinha. Isso eu acho que foi uma das lições que eu mais tive durante todo esse percurso, né? Eu nunca fui sozinha durante o meu início. Eu sempre tive a Andréia, eu sempre tive as meninas do método. Quando vocês me incentivaram ali a procurar parcerias, depois eu tive os meus parceiros. Então, assim, a gente não trabalha sozinha, a gente precisa de pessoas, mas essas pessoas precisam conhecer a gente. Então, a gente tem que fazer o nosso nome. Eu acho que é essa a palavra. A gente tem que saber gritar o nosso nome para o mundo, para as pessoas nos conhecerem e a gente ter onde se agarrar nas oportunidades. Mas saber que... E isso a gente sabe porque a gente vê todos os dias, né? As meninas no método, assim, as que entraram nova, nossa, eu entrei porque eu tava triste, porque eu não tava tendo paciente, porque... Tem muitas que falam isso, né, Andréia? Foi a minha última sacada, a última coisa que eu vou fazer é o método. Se não der certo, eu vou desistir. Tem muitas que falam isso. Falo, não, você não vai desistir, né? Você vai ter um caminho para percorrer, mas você vai chegar lá, né? Então a gente tem que saber que é plantar a sementinha e regar todos os dias um pouquinho e daqui a pouco a árvore começa a nascer, né? E aí quando essa árvore começar a nascer, os frutos começam a aparecer. E aí quando a gente vê, a gente tá num nível que a gente não imaginaria, por exemplo, há 2 anos atrás. E as coisas acontecem. Não tem como não acontecer se a gente seguir um método, um passo a passo, ir atrás e fazer acontecer. Elas vão aparecer, né? São oportunidades que a gente conquista. Perfeito, Mi. E para finalizar, eu acho que a frase que te resume, você falou aqui no início da live, é não deixar a peteca cair. Porque Exatamente. uma situação que você tinha um paciente, e a gente sempre cita aqui quando você tá na live, você tinha um paciente que te dava ali fixo R$ 600 por mês, e aí ele acabou saindo, e esses R$ 600 faria diferença para você. Aí o que você fez? Você ficou mal naquele dia, né? Não sei em quantos dias, porque a gente ficar mal não é fingir que tá tudo bem. Não sei qual foi o teu período aí de luto, de ter perdido esse teu paciente, mas logo depois você levantou, não deixou a peteca cair, o que eu vou fazer para conquistar novos? E aí de um veio quantos? 3? 2, não me lembro. Não, foram mais, se não me engano, daquele porque na verdade foi uma situação que aconteceu bem na época que eu tava indo pra outra sala, e eu falei, puta que, né, eu falei assim, agora que eu vou precisar do fixo, o menino vai lá e sai. Eu acho que era um dos únicos que eu tinha mais, assim, de seletividade, que eram vindas mais semanais e tal, né? Apesar de eu já ter muitos que vinham quinzenal, ou vinha esse mês, vinha no outro. Eu tinha um público legal, mas ele era um dos que mais me pagava bem, né? E aí, quando ele saiu, eu falei assim, nossa, eu não acredito nisso, né? Fiquei arrasada. Mas o meu luto passa rápido, viu? O meu, acho que no dia que ele mandou, eu fiquei triste. No mesmo dia à noite, eu comecei a pesquisar estratégias para conseguir converter, né, esse tempo que eu teria livre, então, do atendimento dele para fazer outras coisas. E o que eu, né, na época, o que eu fiz? Entrei lá porque na época que eu fiz o curso, nem tinha o NutriKids Marqueteira, né, agora que tem. Mas se tivesse, então, menina, né, na época que eu fiz, eu fui naquele como fazer parcerias, como chamar pacientes. Eu lembro que tinha umas aulas com esse título, e aí eu fui lá e comi as aulas, né? Engoli as aulas, e no dia seguinte eu já tava mandando mensagem para vários parceiros para relembrarem de mim, né? Tipo assim, e aí, tal, posso ir tomar um café e tal. E aí nisso foi essa a virada de chave. Eu falo que parece que foi aí que começou, porque eu acho que foi o momento que eu mais corri atrás. Postei bastante naquele dia, abri caixinha de perguntas, a frequência durante aquela semana, nos próximos dias também. Mas eu acho que quando eu fui atrás dos parceiros, e aí eu fui atrás do que a aula trazia pra nós, de como chamar, como mandar mensagem. E aí os parceiros foram me chamando, vem aqui pra tomar um café comigo. E eu ia mesmo. Eu ia, né? Eu ia lá, tomava um café e levava o notebook, com a cara e com a coragem, ia lá, apresentava o meu trabalho. Foi daí que realmente começou a dar um boom, que foi exatamente quando eu fiz a troca da sala. Mas foi assim, isso que você falou, eu não fiquei esperando, chorando, largada atrás da porta, esperando outros pacientes me procurarem, eu tive que ir atrás. E eu sabia que, como eu ainda estava no início, porque querendo ou não era 6 meses só, né, de formação, eu sabia que eu precisava ir atrás de quem ia me mandar pacientes, né, então eu fui atrás dos parceiros, e eles são meus parceiros até hoje, me mandam muitos pacientes até hoje, inclusive, saber transformar a dor em uma oportunidade, né. Exatamente, fazer do limão, como é que é? Fazer do limão uma limonada, uma caipirinha. Alcoólico ou não alcoólico, você decide. E esse é o segredo de quem alcança
bons resultados, né? Que a gente fala, inclusive eu falo numa das aulas lá do Mindset de Sucesso, que toda pessoa de sucesso já teve um momento de fracasso. E que foi justamente esse fracasso que fez a pessoa chegar no sucesso. Porque é aquela longa história, né? Que no fundo do poço não tem mais como ir para baixo, só para cima. Mas se você não busca conhecimentos diferentes, situações diferentes, não vai atrás, você vai continuar no fundo do poço para sempre. Exatamente. Se você fizer coisas diferentes, você só vai subir, subir, subir e subir mais forte. Porque você já viveu uma situação difícil e você vai conseguir superar qualquer outra. Uma frase que eu uso até com as mães dos meus pacientes, né? Principalmente os seletivos. Quando elas vêm, elas falam assim: Meu, parece que não tem jeito. E as nutris falam muito isso, né? Nossa, parece que não vai, parece que empacou, parece que. E aí eu falo, tá, e o que a gente vai começar a fazer para mudar, então? Né? Porque a forma como a gente vai agir perante a dificuldade que a gente está tendo, seja isso, a dificuldade alimentar do filho, ou seja, a dificuldade profissional que a gente está tendo ali no momento, a forma como a gente vai agir frente a essa situação vai definir o resto do caminho. E pode ser evoluir muito, ou pode ser continuar na mesma. Eu trago isso muito de reflexão para os pais, assim, tipo, tá, temos um problema, tudo bem. O que a gente vai fazer para resolver ele? Vamos desenhar um caminho? A meta é tal, vamos desenhar um caminho? Muita gente faz isso com as nutris também, né, lá no Meta. E eu acho que é isso, é assim, temos dificuldades? Temos, né? Eu tenho até hoje, a Andrea tem até hoje, com certeza, assim, não é porque a gente tem um consultório, porque a gente tem uma clientela de pacientes bons, que a gente não passa por meses que são complicados ou por situações que são difíceis no consultório. Mas temos um problema? Ok, né? O que a gente vai fazer para resolver então? Porque só chorar esgueirado atrás da porta não vai, não vai adiantar nada, né? A gente pode chorar também, mas depois a gente seca, né? Enxuga ali o nariz e depois volta pro fight ali para poder brigar pelo que a gente quer, né? Então, sempre colocar qual é a nossa meta, né? Eu sempre falei isso muito com a Andrea, eu acho, né? Lá no início. Eu falava para ela, a minha meta é conseguir ter um consultório legal, com pacientes que são bons, conseguir ter resultado com esses pacientes. E hoje eu alcancei essa meta, mas não foi do nada, né? Foi a casinha de tijolos. Todo dia eu colocava um tijolinho, outro tijolinho, outro tijolinho. E quando eu vi, a casinha tava pronta, né? E hoje ela tá sólida. É o castelo. É o castelinho. Castelo na nutrição infantil. Um tijolinho por dia. Um post que você compra um tijolo, uma caixinha de perguntas que você responde, é mais um tijolo, né? Um parceiro que você faz, são 10 tijolos. E assim você vai somando. A parceria é uma parede inteira, viu, gente? E aí, uma coisa que eu acho bem legal falar da Mi, que ela foi comemorando de verdade cada pequena conquista. No primeiro mês ela fez R$800, no segundo mês ela fez R$1.100. Foi, enfim, né? Não... Cada R$100 que subia, eu falava, Andréia! Né? Você comparava você com você. Eita, deu uma travadinha. Fazia muito isso. Não, mas acho que já voltou. Mas aí você falou mesmo assim, tipo, no mês eu tirava, sei lá, 800. No mês seguinte eu tirava 830. Eu falava, Andréia, tô arrasando. Exatamente. Mas era bem isso mesmo. E ao invés de comigo, você se comparava com você, né? E a cada mês você mandava lá no grupo, olha, esse mês foi mais 200. Até que de repente, só que não de repente, chegou no que? Nos 11? Não sei qual foi o teu máximo. Foi 11 mil teu máximo? Foi 11, 12, por aí, E eu também mandei, Andréia. Um ano de método, não. Eu mando tudo. Um ano de método você tinha feito 7, né? 7 mil. Foi. Eu falei assim, lembra que você perguntou, eu lembro que eu te falei isso. Eu falei assim, lembra que, porque antigamente, né, quando eu iniciei no método, era bem isso, assim, tipo, a meta era bater os R$6.000 por mês. E eu falava, imagina, nunca que eu vou conseguir fazer isso. E aí ela falava assim, não, em um ano de método você vai conseguir, não tem como você não conseguir. E eu falava, imagina, tá doida? E aí quando deu um ano de método, eu fiz mesmo. E aí eu fui contar pra ela, eu falei assim, lembra que você falou pra mim que eu ia conseguir, né? E olha aí, né, o faturamento do mês. Então foi bem, bem marcante, assim, com um ano de método. Esse mês eu estou fazendo 2 anos de método. Mas é isso, Nutris, assim. Se vocês gostaram da Mia, aqui teve uma Nutri que falou, deixa eu ver. Adorei a Milena. Se vocês gostaram da Mi, que nessa 1 horinha, imagina a Mi podendo te ajudar ali todos os dias no Telegram, junto comigo, na comunidade Facebook. Ela faz mentorias quinzenais também com as alunas e ela tá ali para somar. Ela tem, apesar de ter tão pouco tempo de carreira, né, que não fechou você tem 2 anos de método, mas não fechou 2 anos de atuação ali no consultório, né? Não, ainda não. Fevereiro só. E isso serve para mostrar que jamais a gente tem que considerar que você, por ser
recém-formado, ou porque você está fazendo transição e faz só 3 meses que você está na nutrição infantil, que você não pode ter tantas conquistas e construir autoridade sobre a área e ter parceiros bons que de fato confiam no seu trabalho. E ela tá ali para mostrar isso, te encorajar isso e bater no peito e dizer, né, que a gente está cumprindo a nossa missão, que é ser nutri infantil. Mi, E você eu mora encho no o meu... saco também, né? Hein? Eu encho o saco, falo, e aí, foi, não foi? Já foi, vai atrás do parceiro, corre. E aí, inclusive, né, vamos comemorar aqui uma outra conquista que aconteceu mês passado, foi? Ou já passou mais de um mês? Qual que O foi, seu curso. Jesus? Ah, o curso! É, o curso, na verdade, acho que ele já tá fazendo um mês, esse mês aqui, né? A Andrea também me impulsionou para isso, nunca imaginei ensinar outras nutris, né? E aí, quando ela me trouxe pra mentoria, eu falei assim, meu Deus, né? Foi outra coisa que eu também fiquei bastante medo e acabou que foi muito bom para mim. Aprendo muito com as alunas, assim, tanto quanto eu tento passar o meu conhecimento para elas. E aí, depois de, quando eu achei que já tinha acabado todos os desafios da minha vida, né, veio a André falar assim, então, o que você acha de fazer um curso seu, né? E eu falei, meu Deus, a Andréia não tem mais o que inventar pra minha cabeça. E aí, a gente lançou, eu junto com a outra tutora, Kate, o curso de leitura de exames e suplementação na pediatria, né? Mas é um curso exclusivo para quem está no método, né? A gente deu prioridade para as alunas do método, porque a gente sabe que a gente está ali acompanhando todos os casos delas, né? Já estamos ali a par de tudo que elas estão vivendo e já são parte da nossa família, né? Ali do método NutriKid. Então a gente abriu exclusivamente para quem está no método, mas foi assim uma coisa que eu jamais pensaria montar um curso meu e a gente montou, né? E agora estamos inclusive para entregar a última etapa dele na semana que vem. Que finalizamos com suplementação de nutrientes na infância, mas a gente tá, assim, muito feliz. E é chique, não é? Nossa, me sinto muito chique. E eu te falei, né, que ontem fui chamada por uma faculdade para dar uma palestra. Eu falei, eu tô me achando. Tô me achando, porque me chamaram para dar essa palestra para falar como atua a Nutri Infantil. E outra Essa coisa que parte jamais eu imaginaria. tá no teu currículo na hora que tu for lá te apresentar, que você é tutora do método NutriKids e que você tem, inclusive, um curso online para nutricionistas. Não esquece. Que Com isso certeza. faz parte da tua trajetória. Mas assim, para finalizar, que eu sei que você deve estar cansada, que você trabalha bastante. Eu queria só falar assim para as nutris que estão assistindo agora, assistindo depois. A Mi não tem nada de diferente de você. Ela não é melhor nem pior que você. Ela é uma pessoa comum, que tinha os mesmos sonhos que você tem, os mesmos medos que você tinha, as mesmas inseguranças. A diferença dela para você, Nutra, é que ela tinha um método em mãos e, claro, que qualidades que ela tem, que outras Nutris não têm, mas que as outras Nutris têm outras qualidades e cada uma com as suas qualidades, cada uma com as suas conquistas no seu tempo, mas todas são capazes. Então, eu não trouxe a minha aqui para você ficar se comparando. Nossa, ela faz 11 mil reais e eu tô aqui fazendo 500 reais. Aqui eu tô trazendo a mim para você se inspirar, para você ver que é possível. Assim como eu trouxe várias outras Nutris, porque nessa vez eu trouxe várias Nutris bem no início. Não sei se a Mi chegou a acompanhar, mas assim, Nutris que entraram no método faz 2 meses, 3 meses, e estão conquistando seus primeiros pacientes, vendendo seus primeiros programas, fazendo suas primeiras parcerias, justamente para ver que todo mundo tem seu início. E a Mi sempre vem aqui para mostrar até onde o método pode te levar. E imagina, pode levar muito além do que ela tá apresentando hoje. Daqui a um ano ela vai voltar e aí ela vai contar muito mais coisas. Né, Mi? Mas é uma conquista diária, né? Eu tô bem feliz com o caminho que eu trilhei, mas eu sempre falo, né, André, que eu sou muito grata por onde eu comecei e por quem estava perto de mim, porque eu acho que isso fez muita diferença, porque tem gente para botar você para baixo, é o que mais tem, né? Mas tem uma pessoa ali que vai falar, não, você consegue, vamos lá, vamos fazer, vamos acontecer, né? Eu acho que isso foi muito importante lá no início, quando eu comecei, para eu realmente seguir, né? Porque fácil não é. Mas quando a gente tem ali alguém para falar, vamos que dá certo, olha eu aqui, né? Olha onde eu cheguei, vamos lá. Realmente, né, dá certo. É saber estar próximo de pessoas que te incentivam e que querem que você cresça e seguir um passo a passo, né? Um método, um caminho aí para poder chegar onde você quer chegar. Desenhar o seu próprio caminho e ter as suas próprias conquistas, né? Mas saber que as pessoas vão estar ali do seu lado. Não vão te pôr para baixo nunca, né? Tem uma coisa que a gente coloca o povo pra cima. Eu te agradeço demais.
mesmo. Vai descansar, que eu sei que você trabalha, não é pouco. E você sabe que você mora no meu coração, que eu confio muito no seu trabalho e agradeço aos céus todos os dias por você e a Kate estarem do meu lado me ajudando, porque eu não daria mais conta sozinha e eu tenho certeza que as Nutris também estão muito bem amparadas com vocês ali. Apesar de que eu continuo olhando Telegram, Facebook, mentoria, não consigo largar. Mas elas A me dão Andrea não larga. Ela não corta o cordão. mas não dá. Eu gosto muito de acompanhar e ver esses resultados, porque essa é a minha motivação. O que adianta eu ficar fazendo live aqui e não ver o que está acontecendo lá com as alunas que já confiaram no meu trabalho? Não posso abandonar, né? Exatamente. Mas a Andrea, volta e meia, a gente acha que não, ela tá lá, ó. Só de butuca. Quando você pensa, ela tá respondendo 50 mensagens lá do Telegram. É isso aí. Porque quando a gente faz com amor, a gente faz com prazer. Não é. É aquela coisa que a gente tem que tomar até cuidado, né? Inclusive, a Milena estava de férias, atendeu um paciente. Ela foi lá atender um. Então, assim, a gente tem que cuidar, inclusive, para não ser em excesso. Mas, enfim. Exatamente. Nutris, as inscrições do MEC estão abertas. Se você se inscrever até hoje, você ainda ganha uma agenda editorial com 365 ideias de posts. Então, o ano inteiro sem você pensar o que vai postar no seu Instagram e que facilita muito a sua vida. Então, esse é o super bônus do segundo dia de inscrição. E a gente tem as inscrições abertas até domingo, às 23 horas e 59 minutos. E como a Mi falou, se você não entrar agora, a gente não sabe quando é que vai abrir a próxima turma, depende muito do meu estado emocional, que a mim sabe como são os bastidores, depende muito enfim, da equipe tá pronta para isso. Então aproveita agora, não tem dinheiro, vai atrás. Tem gente vendendo salgadinho, viu, Mi? Teve uma Nutri que Verdade. falou, eu quero muito entrar, eu sei que é isso que vai fazer eu sair do limbo onde eu tô, mas eu vou vender salgadinho e até domingo eu vou conseguir. Ela falou isso. E ela não vai se arrepender, porque quando ela vê os resultados, ela vai lembrar do salgadinho pro resto da vida. Mas tem uma coisa que ela não vai se arrepender. Exatamente. Então, quem quer vai atrás, Nutri? Vai atrás que até domingo você consegue. Pelo menos o valor da primeira parcela, que a gente até no boleto faz. A gente tem várias formas de conseguir fazer você entrar. É só entrar em contato que a gente te informa. Então, se você conseguir o valor da primeira parcela, que geralmente é 10% do valor do método, fica 200 e pouquinho. Vende rifa, vende bolo, vende salgadinho, vende a roupa do corpo que você consegue. Então, tá bom. Um beijão, tchau, tchau. Fica com Deus. Tchau, tchau. Boa noite. E aguardo vocês, hein? Que eu que dou as boas-vindas lá. Tô esperando o nominho. Exatamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.